Donald Trump levou um tiro ou não? Será que foi tudo encenação, um truque? Take a look at what happened. Foi fake. Fake nutty! Com certeza falso. Planejado. Hollywood aí. Saiu até a foto dos seguranças rindo em volta dele. Com certeza é tudo falso, né, amiguinho? Claro que não. E hoje nós vamos falar do atentado contra Donald Trump. De maneira resumida, muitas pessoas me mandaram a seguinte pergunta: Vitor, aquele tiro foi real? Eu achei meio esquisito esse tipo de pergunta, porque meio que isso não foi colocado em xeque entre a grande mídia internacional. Pelo menos não pelos principais jornais, como por exemplo The Guardian, The New York Times, The Washington Post. Mas aparentemente os militantes no Brasil, que têm o seu refúgio no X, antigo Twitter, aquela rede de esgoto cheia de militante, têm certeza de que o Donald Trump não tomou um tiro coisa nenhuma e que aquilo é meramente sangue falso e muita tecnologia hollywoodiana. E sim, os mesmos caras que acreditam nessa lorota são os primeiros a dizer: eu não acredito em linguagem corporal, pseudociência. Sem mais delongas, vamos então entender se o tiro foi falso, né? Ele não tomou tiro coisa nenhuma e não teve nem bala nem munição. Foi apenas um dispositivozinho que ativou o sangue. Pelo menos essa foi a versão que eu mais li nas redes sociais aí. Vamos lá então. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Ok. A primeira coisa que a gente pode falar é de uma foto que circulou muito pelo Twitter do que aconteceu depois do tiroteio, que foi quando os seguranças se juntaram ali ao redor do Donald Trump. Esse momento aqui que os seguranças tiram o Donald Trump do palco. As pessoas têm dito sobre esse momento, né? Essa foto que viralizou, onde os seguranças estariam dando risada. Bom, essa imagem aqui foi checada pela Reuters, uma das maiores agências de checagem de fatos da internet, mundialmente falando. E atestou que a imagem, obviamente, é falsa. Fake news. A imagem verdadeira desse mesmo momento mostra ali que os seguranças não estão dando risada, enfim, nem sorrindo coisa nenhuma. Então, basicamente aí, uma fake news. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o momento que o Donald Trump é alvejado, assim que ele recebe o disparo na orelha, né, que passa de raspão na orelha dele. Existem fotos em alta definição sobre esse momento dos fotógrafos que estavam literalmente ali embaixo. Uma reportagem da CNN separou ali algumas fotos oficiais que foram tiradas naquele momento. Você tem aqui essa primeira imagem. Se a gente aplicar um pouquinho mais de zoom no rosto do Donald Trump, dá para observar que ele está tensionando aqui a musculatura do platisma, juntamente com a musculatura do risórios, né? Que pra gente na anatomia muscular da face, segundo o sistema FEX, seria os 20 e 21. Ok? Ele tá de lado, então seria mais ou menos isso daqui. Se você observar o deslocamento de pele aqui na região próxima ao músculo orbicular dos olhos, dá para ver que a pele também se comprimiu. Então ele fez uma contração nessa região orbicular dos olhos, isso aqui, ó. Mais ou menos essa expressão aqui. Até dá um pouquinho mais de zoom, né? Dá para ver exatamente a musculatura do platisma, do risórios ativada nessa região aqui. E a região orbicular, o microfone tá um pouquinho na frente, mas dá para ver sim a saliência de pele e o enrugamento de pele nessa região aqui, próximo ao orbicular dos olhos. Tem uma foto do mesmo momento ali, de milésimos de segundo depois, né, onde ele coloca a mão na orelha, que dá para ver muito bem aqui o enrugamento bem adjacente aqui à pálpebra inferior dele, né, adjacente aos olhos. Enrugamento característico do AU6+7, musculatura orbicular dos olhos. Então ele tá assim, ó. Pra ver certinho ali no rosto dele. Até aplicar mais um aqui. Dá pra ver certinho aqui os pés de galinha, os rugamentos transversais no orbicular dos olhos. Então a gente pode dizer que ele tá contraindo basicamente a musculatura do platisma, a musculatura do AU20, né, o músculo risórios, a musculatura ao redor dos olhos, o AU6, 7, e pela saliência de pele, como fica bem marcado o sulco nasolabial dele aqui adjacente à saída do nariz, né, as narinas dele, fica bem marcado esse enrugamento aqui. A gente pode dizer também que ele fez alguma contração na região aqui da lateral do nariz, pode ter sido de repente o músculo levator labii superiore, né? Ou levator labii superiore ala echinase, AU9, AU10, enfim. Anatomicamente dizendo, a gente poderia dizer que ele contraiu as unidades de ação da face 20, 21, 6, 7, 9 ou 10. Pelo menos essas a gente pode dizer que ele contraiu. E por que é importante saber isso? Os principais pesquisadores sobre o comportamento das emoções e sobre a anatomia da musculatura na face compuseram um livro, né? Um livro basicamente é um acumulado de pesquisas ali, feito por cientistas, chamado What the Face Reveals. E é um livro voltado para várias áreas, né? Não só para as emoções. E dentre uma dessas áreas é o estudo da dor.
dor. Como já foi inclusive comentado aqui em outros vídeos, é utilizado o sistema FACS por muitos e muitos médicos, não apenas para avaliar a emoção de um paciente, mas sim para saber o nível de intensidade da dor que um paciente está sentindo. Porque sim, quanto maior a sua dor, determinados músculos da sua face vão se contrair e vão se contrair mais ou menos. E como eu estava dizendo, né, dentro do livro What the Face Reveals, se você vai ali nos artigos na seção sobre músculo da dor, né, músculos que são contraídos quando a gente sente dor de verdade, dor genuína, vocês podem checar que as unidades de ação ali são basicamente bem próximas das que eu falei aqui. Você vai ver, por exemplo, a unidade de ação 20, 21, 25, 10, 9, 6 e 7, que foi as unidades que eu falei aqui que o Trump está contraindo, né? Unidades de ação muscular, presentes em contrações reais da expressão de dor. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui é uma expressão genuína de dor, não é uma expressão posada. Ele contrai exatamente os músculos que são defendidos na literatura científica e nas pesquisas sobre o comportamento, como que a gente se comporta na dor. E, para além disso, ele realiza a contração no tempo ideal de uma resposta corporal emocional. Ele não fica por muito tempo lá, ele não demora para... Não, é instantâneo. Ele toca ali, tá? A gente ouve o barulho, né? Vê que ele dá uma balançada, ele já faz a expressão na hora, coloca a mão ali e já se abaixa. É muito rápido. Então o tempo está correto com a resposta corporal diante de um estímulo estressante e as contrações, os músculos que ele contrai estão também corretos com o que é apresentado na pesquisa sobre o comportamento da face durante episódios de dor. Pesquisas essas desenvolvidas inclusive não apenas por médicos, mas também por PhDs na área da psicologia. Então aqui não tem muito o que dizer. É uma expressão de dor genuína. Pelo menos na expressão dele não dá para dizer que tem um teatrinho. Se foi armado, se o sangue é falso, não dá para saber. Mas que aqui a gente está vendo uma expressão de dor, isso de fato é. Para além disso, tem uma outra coisa também que eu queria falar. Um dos maiores jornais do mundo é o The New York Times. Em várias listas ao redor da internet, quando você pesquisa por jornais mais confiáveis ou com mais credibilidade, ele está ali entre os 5 mais confiáveis do mundo. E em quase todas as listas sobre jornais mais influentes do mundo, o New York Times está ali entre os 3 primeiros, tá? Quando é sobre o mais influente. E por que eu quero dizer isso, né? Nesse momento, o jogo da fake news é muito dizendo sobre possibilidades. Por exemplo, a ideia de você falar que foi falso o atentado contra o Trump, ela sempre vai ser sustentada ou vai ser usada como evidência para sustentar uma tese de possibilidade. Quase sempre. Por exemplo, você não acha que se o Trump tivesse sido baleado, isso não ajudaria muito ele na campanha dele e ele ganharia mais fácil a eleição? Por isso que ele sofreu esse atentado. Esse atentado foi fake. Então você vê como que a ideia entra para sustentar uma teoria de possibilidade. E é justamente falando sobre possibilidade que eu venho trazer aqui uma evidência que, na minha opinião, desmonta essa possibilidade. Essa foto que vocês estão vendo aqui na tela, ela foi tirada pelo jornalista chamado Doug Mills, do jornal The New York Times, tá certo? E o New York Times noticiou isso como sendo uma bala, né? A bullet can be seen flying through the air just before Trump was hit in the ear. Se você olhar com atenção, a foto tá fazendo referência a esse projétil, enfim, que tá passando ali para trás da cabeça do Trump. Ou seja, em teoria, um fotógrafo do The New York Times teria fotografado o momento exato que a bala acabou de passar de raspão ali na orelha do Trump. E eles publicaram isso como sendo um fato e não uma hipótese, olha, supostamente um traço. E aí quando você fala sobre isso, as pessoas podem dizer, não, mas essa foto pode ter sido uma montagem. E aí entra naquilo que eu queria dizer sobre as questões da possibilidade, né? A foto pode ter sido uma montagem. Não me parece uma possibilidade provável essa foto ser uma montagem. Como eu falei, o New York Times é um jornal referência no mundo. É um veículo de imprensa, um veículo de informações que o mundo inteiro está olhando. Não seria do interesse deles publicar algo que desse uma brecha, ainda mais com uma situação dessa. Imagina você descobrir um atentado fake. Olha como que ia acabar com a credibilidade do seu jornal. Então, um dos jornais mais antigos do mundo, um dos maiores jornais, o mais influente do mundo, ia arriscar toda a reputação deles por uma simples foto. Não me parece fazer sentido algum essa possibilidade de que essa imagem seja adulterada. Até porque o tanto de gente que está correndo aqui contra o Trump para acabar com ele na corrida eleitoral, e também o tanto de gente que está correndo contra o Biden também, enfim, como a ideia de propaganda negativa contra os seus oponentes políticos é uma realidade, você imagina se não seria de total interesse de algum publicitário da campanha do Biden descobrir e expor que essa imagem aqui do New York Times é falsa. Aí era a reversão do jogo, era realmente a eleição ganha pro Biden. Você vai falar assim, olha, o seu oponente, o Trump, com essa imagem falsa do New York Times está provado ali que é uma imagem falsa, logo o Trump não tomou um tiro coisa nenhuma, é tudo falso, etc, etc. Então não me parece ser possível, não me parece uma possibilidade válida achar que essa imagem é falsa. E se esse que é um dos maiores jornais do mundo, é o mais influente do mundo,
publicou isso, não foi refutado por nenhum outro jornal. Ao contrário, a CNN está aqui repostando a imagem do New York Times como sendo também um fato. Então, se outros grandes jornais também estão repostando aquilo que o New York Times colocou como sendo um fato, acho que é muito mais fácil para você, ou seu militante maluco, entender de uma vez por todas que de fato esse tiroteio aconteceu e que ele foi real e que sim, a galerinha do amor muitas vezes pode não ser tão do amor assim, do que ficar aí brigando, militando no Twitter dizendo que foi tudo armado por Hollywood e o sangue é falso, enfim, que maluquice sem tamanho. Não tô dizendo que eu concordo com o Trump, nem que eu estou torcendo pro Trump ganhar, longe disso, mas eu com certeza não sou a favor da maluquice, e muito menos da maluquice sustentada por militante. Com certeza não sou. Bom, mas é isso que eu tinha pra dizer hoje aqui pra vocês, tá certo, pessoal? Vejam as notícias com mais atenção, saiam da bolha de vocês. O mundo real existe, apesar da lavagem cerebral que o político de estimação, que a sua bolha gosta, esteja fazendo com vocês. Então, independente de direita, de esquerda, É tudo verdade, pessoal. O tiro foi real.